Olá, turma. Sou o professor Delon Barros e nós iremos fazer novamente aquela revisão que houve no domingo por motivos de áudio, motivos da imagem, né, dos pincéis. Então, para que ninguém saia prejudicado, para que ninguém saia estressado, porque isso não é bom para o estudo, né? A pessoa fica preocupada e se estressa, e isso não pode acontecer, tá bom? Então a gente trabalha em prol de vocês para que vocês tenham satisfação plena. E sempre estaremos à disposição para ajudar no que for preciso. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. A figura a seguir representa em uma malha quadriculada. Malha quadriculada, pessoal, vamos definir logo o que é malha quadriculada antes de continuar a leitura do enunciado. Malha quadriculada são exatamente esse retângulo com vários quadradinhos. Isso é a malha quadriculada. Qual que é a característica principal de uma malha quadriculada? É que elas possuem as dimensões iguais. Aqui são quadrados, então todas as dimensões são iguais. Significa dizer que você pode encontrar o tamanho de qualquer segmento, ou se for uma questão de geometria, do que for, tá? Qualquer distância. Bom, então vamos lá. Entendemos o que é malha quadriculada, vamos continuando o enunciado. O trajeto, então, na figura nós temos o trajeto de um robô, realiza do ponto A e vai até o ponto E. Ou seja, ele vai do ponto A, depois faz um giro, vai para o ponto B, faz um giro, ponto C, faz um giro, ponto D, faz outro giro, ponto E. E aí faz outro giro. Ok? Durante esse percurso, identifique os giros que o robô faz. Bem, quando vai identificar o giro que o robô faz, você não pode olhar, digamos, para esse ângulo aqui, ó, e achar que é esse ângulo que é o giro dele. Isso aqui é o erro que você não pode cometer na prova, tá? O giro que ele fez, na verdade, para nós identificarmos o giro, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que continuar o trajeto, prolongar o trajeto que ele estava fazendo, ok? E o trajeto, com o novo trajeto, é que é marcado o ângulo. Então o ângulo está aqui, olha. Esse é o giro, tá? O giro é esse. Então notem que aqui é 90 graus mais 45 graus. Então esse giro aqui, na verdade, é de 135 graus, ok? O ponto A faz um giro de 135 graus. Quando chegou no ponto B, ele vai fazer outro giro. Como é o procedimento? Nós vamos prolongar o trajeto, prolonga, e o trajeto com o novo, nós temos o ângulo. Prolongamento com o novo trajeto, nós temos o ângulo. E esse ângulo, como ele está passando pela diagonal de um quadrado, ele está dividindo o ângulo de 90 graus em duas partes iguais, então ele está bem no meio. Portanto, esse ângulo aqui é de 45 graus. Ok? Esse foi o giro que ele deu. 45 graus. Ele continuou o ponto C, mais uma vez, prolonga, né? A gente vai prolongar novamente ali, ponto C, identificamos o outro giro. Esse giro é de 90 graus. Perfeito? Continuando o procedimento. Continua o trajeto, quando chega no ponto D, você prolonga o trajeto dele e o prolongamento com o novo trajeto é marcado o ângulo. Como também é diagonal do quadrado, né? Está no meio, então a metade de 90 graus, 45 graus. Mais uma vez, eu prolonguei, e está marcado aqui mais uma vez o ângulo de giro, que também é 45 graus, porque também é diagonal do quadrado. Perfeito? Então, com isso, nós podemos marcar, então, a nossa alternativa. Tome cuidado, né? Mas a alternativa é a letra B, porque o B tem um giro de 45 graus e o A tem um giro de 135 graus. Perfeito? Alternativa correta, a letra B de bola. Vejamos então agora a nossa questão 2. Na questão 2 diz assim: um filme teve duração de 212 minutos. A sessão desse filme começa às 21 horas e 43 minutos. Que horas terminará então a sessão teatral? Bom, é visto que a gente vai somar
o tempo de execução, né, o tempo de duração do filme com a hora que começou. Essa é a ideia, né? Só que 212 minutos a gente vai ter que transformar em hora e minutos. Você só tem que lembrar, pessoal, que uma hora corresponde a 60 minutos. Então, esses 212 minutos eu vou dividir por 60. O meu quociente aqui vai dar a quantidade de horas e o resto vai dar a quantidade de minutos. Então, aqui vai ser 3, né? 3 vezes 60 dá 180 e, portanto, o que sobra é 32 minutos. Então, o tempo do filme foi de 3 horas e 32 minutos, ok? Pessoal, eu posso fazer isso aí no braço? Pode sim, você pode fazer no braço aqui, porque dá para fazer no braço, né? Tendo esse conhecimento aqui, dá para fazer no braço, sem ter que fazer a divisão. Então, vamos lá, pessoal, vamos somar. Iniciou o filme às 21 horas e 43 minutos. Terminou às 3 horas e 32 minutos, ok? Vamos então somar. Essa soma sempre é separada, ok? 43 mais 32 dá 75 minutos. 21 horas mais 3 horas dá 24 horas. Vamos lembrar que 24 horas é meia-noite, é 0 hora. E 75 minutos dá 1 hora e 15 minutos. Então, somando aqui, nós obtemos a resposta 1 hora e 15 minutos, ok? Então, aqui houve um erro de material, né, na impressão, portanto, aqui é 15 minutos. Se não tivesse isso na prova, aí seria nula, porque não teria resposta, perfeito? Então, refaz cada questão. Detalhe importante que eu quero mostrar a vocês. Quando vocês forem assistir esses vídeos, né, esse vídeo, não assiste ele todo como se fosse um filme, tá? Você assiste cada questão e tenta resolver. Cada questão resolvida, né? Cada questão que você assiste, tenta fazer, ok? Porque se você assistir tudo, no final você não lembra mais de nada, perfeito? Então vamos lá agora para questão 3. Na questão 3 diz assim: um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Simetria, pessoal, é a mesma coisa que reflexão, ok? Reflexão. E é em relação ao ponto O e não em relação a um eixo. Então eu vou traçar aqui um eixo vertical e um eixo horizontal. Eu posso fazer as simetrias agora em relação a esse eixo vertical e depois uma simetria em relação ao eixo horizontal, ok? Então, repetindo a informação, se eu quero a simetria em relação à origem, eu devo fazer a simetria primeiro em relação ao eixo vertical, veja só a simetria, lembrando que simetria é reflexão, né? É uma imagem invertida, e tenho que fazer também a reflexão em relação ao eixo horizontal. Olha aí, olha. Então, houve uma simetria daqui para cá e depois houve uma simetria daqui para cá. E, portanto, essas duas aqui são simétricas em relação à origem, ok? Então, a alternativa correta nós encontramos na letra E. E cuidado, pessoal. Cuidado para você não marcar a letra D. Observe as simetrias corretamente, tá? As distâncias têm que ser a mesma. Você nota que essa parte aqui cinza, olha, ela é simétrica à parte cinza, tá? Não podia ser aquela lá porque está invertida a figura. Então tem que tomar cuidado com isso. Perfeito? Questão agora 4. Na questão 4 diz o seguinte: as figuras pintadas no quadro da sala de estar de uma residência representam as silhuetas de partes das torres de um castelo e, ao fundo, a de uma lua cheia. A lua foi pintada na forma de um círculo e o telhado da torre mais alta, na forma de triângulo equilátero, foi pintado sobrepondo parte da lua. Observem, né? A torre maior sobrepôs ali a lua. Ele diz que o centro da lua coincide com um dos vértices do telhado, ou seja, bem que é o centro da lua, centro O,
Portanto, é o centro aqui também é o ponto mais alto da torre, que é o centro da Lua, que é uma circunferência. Nesse quadro, a parte da Lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representado por... Bem, se eu tenho aqui a torre, ok? E vou traçar a Lua, você nota que a parte que está escondida é exatamente essa parte aqui, olha. E essa parte recebe o nome de pedaço de pizza. Em matemática, chamamos de setor circular, ok? Então, esse formatozinho do pedaço de pizza, nós chamamos de setor circular. Então, é uma questão de apenas identificação da figura. Alternativa correta, então, a letra B. Vejamos, então, a quinta questão. Na quinta questão, diz assim, no painel a seguir, a figura 2, observem, é a ampliação da figura 1. Então, vê que ela é maior, né? A ampliação. Assinala a alternativa que indica a razão entre os perímetros da figura 2 com a figura 1. Então, a questão está pedindo o quê? Ele está pedindo a razão entre os perímetros. Então, eu coloco aqui o perímetro da figura 2 sobre o perímetro da figura 1. Ok? Bem, o que nós precisamos saber? O aluno pode dizer assim, eu vou calcular o perímetro aqui no braço aqui, tá? Vou somar aqui, 2 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais 4 mais 2. Vai fazer no braço aqui, porque perímetro é a soma dos lados. Depois vai aqui também, né? Vai somando também aqui e aí faz a razão entre eles. Bom, perfeito. É trabalhoso, mas pode ser feito. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, que aprendam a partir de agora, que a razão entre perímetros é a razão entre os lados homólogos. Ouviu? A razão dos perímetros é entre os lados homólogos. Por exemplo, ó, esse lado aqui, 2, ele é homólogo desse lado aqui, olha, 3. Ok? Ó? Então aqui são os lados homólogos. Vamos ver outro? Esse lado aqui, olha, é homólogo desse lado aqui. Então, a razão entre perímetros é a razão entre os lados homólogos. Então, eu posso pegar aqui, na figura 2 tem lado 3 e na figura 1 tem lado 2. Então, a razão é 3 para 2. Matou aí, letra C, alternativa correta. Ok? Professor, mas se eu pegasse o outro, veja o outro, ó. Aqui tem 6 e aqui tem 4. Então, a razão é 6 para 4. Divide por 2 e por 2. Encontramos 3 para 2 também. Tá? Você pode escolher qualquer um dos lados homólogos. Então, não esquece. A razão entre perímetros é a razão entre os lados homólogos das figuras ampliadas. Perfeito? Vamos então agora para a questão 6. Na questão 6, ele fala, observe o paralelepípedo a seguir. O paralelepípedo, né, caixa de sapato, nós temos as dimensões 10, 4 e 4, temos tais dimensões. E ele fala quantos cubos, vamos lembrar que cubo parece um paralelepípedo, né, é uma caixinha, é um dado, e tem a aresta 2 centímetros. Então quer dizer que cada lado desse vale 2 centímetros. A pergunta é, quantos cubos desses cabem dentro do paralelepípedo, tá? Quantos cubos desses cabem aqui dentro? Então, para saber quantos cabem, nós vamos fazer uma divisão entre os volumes, tá? Porque ele quer saber quantos cabem. É volume por quê? Porque a caixa toda dentro da outra caixa também, tá? São figuras tridimensionais. Então, vamos lá. A quantidade de cubos vai ser igual. Vamos então fazer o quê? Volume do grande dividido pelo volume do pequeno, ou seja, o volume aí do paralelepípedo com o volume do cubo. Todo e qualquer volume, pessoal, é multiplicar as 3 dimensões, tá? Então, 10 vezes 4 vezes 4, que dá 160 centímetros cúbicos. Acabei de encontrar aí o volume do paralelepípedo. E o volume
do cubo vai ser também multiplicar as 3 dimensões. Então, 2 vezes 2 vezes 2, esse volume é igual a 8 centímetros cúbicos, dividido por 8. 160 por 8, encontramos 20 cubinhos. Alternativa correta, então, a letra B. Você vai dizer assim, professor, eu não sei essas contas, eu não sei essas fórmulas, o que eu faço então uma questão dessa, pelo amor de Deus? Nesse caso, você pode fazer no braço, tá? No braço que eu digo assim, ó, vai pegando as caixas, não é 2 centímetros e aqui não é 4, então meio que cabe 2, ó. Cabe 2 caixinhas aqui. E cabe também 2 caixinhas na altura, ok, ó? Então só aqui cabe 4 caixinhas. Aqui nesse 10, cabem 5 caixinhas colocadas aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, cabe 5 caixinhas. E aí você pode desenhar, identificar, né? Quantas caixinhas tem. Veja que aqui em cima tem 2 vezes 5, 10. Tem 10 caixinhas empilhadas aqui em cima. E mais 10 aqui embaixo. 10 mais 10, 20. Ou seja, é uma gambiarra? Não, é uma esperteza. E você tem que aprender a fazer isso também. E durante o curso nós vamos ensinar isso aí também, ok? O importante é você conseguir fazer pelo menos 4 pontos nesses 5. Questão 7. Na questão 7, nós temos uma tabela e eu quero transformar essa tabela num gráfico. A gente vai só observar, tá? Regiões do gráfico estão aqui na horizontal. Incidência estão na vertical. A altura da coluna, ele determina exatamente esses valores, tá? Então vamos lá. A gente vai procurar a alternativa. Letra A, centro-oeste, é um pouco mais de 1000, tá? Observar, centro-oeste é um pouco mais de 1000, em todas elas, né? Com exceção aqui, tá fora, né? Centro-oeste não tá mais de 1000. Aqui também tá mais de 1000, aqui também tá mais de 1000. Então, perfeito. Só eliminamos a letra C. Nordeste, menos de 500. Menos de 500. Nordeste aqui está muito, né? Aqui é menos de 500, mas é próximo de 500. Aqui está bem pequeno. Então aqui também está fora. O Nordeste aqui também está fora. Pronto, olha, acabou a questão, letra B. A gente pode observar que a gente fez ela por exclusão. Até porque a sequência é correta, olha, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, como está aqui descrito, tá? E as colunas tem a ver, ó. Observe que o Centro-Oeste é mais de 1000, o Nordeste é um pouco menor do que 500, o Norte é o menor de todos, o Sudeste é maior do que 1000, mas bem pouquinho, você confere na tabela, e o Sul é maior do que o do Norte. Então, letra B, sem sombra de dúvidas. Vamos então agora para a questão 8. Na questão 8, ele diz o seguinte, observe a figura posicionada no eixo horizontal, assinala a alternativa que representa a reflexão. Você lembra que na questão anterior aí nós falamos que reflexão é a simetria? Não é isso? Ó? Então ele só quer saber a simetria dessa figura. Então eu vou traçar o eixo horizontal, o vertical, e vou fazer agora a simetria entre eles. Vejam só a simetria. Entendeu? Tem que ser simétrico, tem que ser como se fosse um espelho. O quadradinho está mais próximo do eixo, então o quadradinho mais próximo do eixo. A alternativa que tem essa figura é a letra A. Então, uma questão rápida, simples, né? Só tem que treinar essa observação de simetria. Perfeito? Não pode vacilar. Vamos então agora para a questão 9. Em um jogo de tabuleiro, há fichas azuis, verdes e vermelhas. Sabes que cada ficha azul vale 3 pontos, mais 3. Cada ficha verde não vale pontos, 0. E cada ficha vermelha elimina 2 pontos, então, menos 2. Então, tá tudo aqui grifadinho, tá? Azul ganha 3 pontos, verde, 0. Vermelha elimina. Admita que um jogador finalizasse o jogo com 28 fichas vermelhas. Se cada ficha vermelha ele perde 2 pontos, 28 ele vai perder vezes 28, ou seja, menos 56 pontos. 7 fichas verdes. 7 fichas verdes, olha, 0 vezes 7, não ganha nada. 0. E 8 fichas azuis, ele vai ganhar 3 pontos para cada 8 fichas. Então, vezes 8,
24. Agora é fazer o quê? Somar tudo, ó. 0 elemento neutro, né? Então a gente vai somar 24 menos 56. Veja que sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do maior. E a subtração dá 32. Alternativa correta, então, a letra A. Bom, pessoal, então finalizamos dessa forma a nossa revisão de domingo. Não perca as outras revisões, são importantes para o seu crescimento, tá? E fiquem tranquilos que estamos à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Perfeito? Qualquer dúvida que tiverem, estamos sempre à disposição. Um abraço